porque eu juntei vários anos aqui para ficar nítido na tela, porque o que interessa para a gente está aqui. Usando esse raciocínio, nós vamos chegar a 31 de maio, que foi praticamente domingo, né? Com um estoque de passagem de 14,6 milhões de sacas. Esse número tem sido questionado, entendeu? Até dentro da nossa própria empresa e vários exportadores que trabalharam com safra em torno de 56, 57, outros até com 60 milhões de sacas, de que não existe no Brasil 14 milhões de sacas. Não é bem assim, porque quando a gente fala estoque, as pessoas têm uma tendência a entender que estoque é tudo aquilo que está no interior, na posse da cooperativa e do produtor. Esse estoque aí inclui tudo, inclui o estoque na mão do torrador, inclui o estoque na mão do exportador, inclui o estoque na mão da indústria de solúvel. E hoje, se você considerar consumo interno e exportação, o Brasil desaparece por mês com 5 milhões de sacas, no mínimo. 5 milhões de sacas. Você tem que imaginar que o estoque mínimo de trabalho de uma indústria que envolve todo o setor cafeeiro, entre torrefação, exportação e solúvel, no mínimo, seria 2 meses. Então, hoje, admitir que o Brasil consiga ficar com menos de 10 milhões de sacas é muito difícil, é muito improvável. Entendeu? Eu posso usar como exemplo as minhas empresas. Eu tenho uma empresa de exportação de verde e tenho uma empresa de solúvel. Eu estou vendido para junho e para julho. Todo esse café está dentro de casa. Eu não posso, como uma indústria de solúvel, vender para julho e não ter a minha mercadoria dentro de casa. Eu não posso correr esse risco. Nem eu, nem a Cacique, nem a Iguaçu. Então, quando você considera que toda a indústria, todo o comércio está com 60 dias dentro de casa, você já chegou a 10 milhões. 4 milhões pode ser aquele café que efetivamente está na mão das cooperativas, está na mão dos produtores, para ser eventualmente comercializado. Não são 4. Tudo bem, são 2. Alguma coisa a mais pode ser. E aí nós vamos falar, então a safra não foi 57, foi 55. Tá? É uma coisa, é difícil de ser mensurado. O Flávio mandou um trabalho para mim em 31 de março, aqui no Cerrado, que foi feito por um grupo de exportadores e tinha outros, alguns produtores regionais, e naquele trabalho mostrava que todos os armazéns visitados, o estoque de 31 de março de 2011, era maior do que o de 2010. Mas a recíproca não é verdadeira quando você vai no sul de Minas. Então, é difícil hoje afirmar qual é o carry-over preciso, qual é o estoque de virada preciso do Brasil. Mas eu não teria medo de dizer que o Brasil virou 31 de maio com pelo menos 12 milhões de sacas. Bom, aqui é só para mostrar que dava muita polêmica em safra. A gente faz a safra mínima necessária, vindo desde 98, portanto, tudo que foi produzido, exportado, tudo que foi consumido, tudo que foi leiloado e tudo que foi desaparecido de café naquele ano. Variação de estoque de cooperativa na época, a gente estimava e aí calculava a variação de estoque. A gente chegava no número do que seria a safra necessária brasileira para justificar o fluxo de café. E fazendo isso, ano a ano, a gente chega que
que deu uma diferença que a gente mostrava aqui, uma diferença 2009 e 2010 não tem, mas entre as safras da Tristão e as safras estimadas, nós chegávamos a uma diferença de 5 milhões de sacas no período de 98, que já está quase 14 anos, nós estamos indo para 13 anos. Então, o importante é que esse número aqui, ele seja sempre um número considerado. Nós não podemos negar essa informação, porque o que foi exportado, foi exportado. O que foi para o consumo interno, a BIC tem feito um trabalho muito rigoroso. O que sai de leilão ou o governo compra é uma informação oficial. Isso desaparece. Se você tirar, tem a variação de estoque, dá para a gente chegar no número que ao longo de 10 anos, todos esses números vão afunilar para uma coisa muito próxima. A verdade é que o Brasil está gradativamente crescendo a tua produção. Não cresceu o parque cafeeiro, pelas informações do governo, mas cresceu a população por hectare e cresceu a produtividade. Entendeu? Não cresceu o parque cafeeiro. Isso é um ponto importante, porque se o mundo precisar de muito mais café brasileiro, certamente a gente vai ter área, porque tudo que nós crescemos, nós não usamos área adicional de acordo com os dados do governo. Vai passar. Bom, aqui é o consumo interno, entendeu? Esse número mostra o início do que eu falei na palestra. Países com grande concentração populacional e com muita gente saindo da linha de pobreza, vindo para camadas de consumo, e provocou isso, um aumento abrupto no consumo de café. E, obviamente, para o Brasil foi mais fácil acontecer isso. E a mesma velocidade de crescimento, porque o consumo, o hábito de se beber café ainda está se estabelecendo na população. Mas é óbvio que são milhões e milhões de chineses, são milhões e milhões de indianos, são bilhões, né? São bilhões. E são milhões e milhões de indonésios. E tem até uma informação interessante para vocês. Me preocupa um pouco, mas porque é um país produtor. O segundo maior cliente nosso de solúvel é da Indonésia. Produtor de robusta. É da Indonésia, é produtor de robusta. Infelizmente está fazendo uma fábrica de solúvel, mas ele diz que vai continuar precisando da gente. E demonstra o crescimento de consumo naquela região. E a maior parte desse solúvel, eles fazem o cappuccino, o que eles chamam de 3 em 1, que é o leite, o açúcar e o café solúvel. E outro dado interessante, curioso, é que o asiático, eu não sabia disso, o asiático tem problema com lactose. Ele não é grande consumidor de nenhum produto proveniente do leite. Então, o leite que vai no 3 em 1 na Indonésia, que vai para a China, vem de uma palmeira. Então, é um cappuccino que usa um leite vegetal. Entendeu? Isso eu não sabia. Agora que eu estou mais no dia a dia da fábrica, eu fiquei sabendo. Agora, o nosso café sai aqui 100% solúvel e ele é o nosso segundo maior cliente, perdendo só para os Estados Unidos, onde nós temos a Folger, que é o nosso maior cliente lá disparado. Vai passar. Bom, isso eu mostrei no ano passado, saindo de 1998, só que agora é mundo.
Estoque inicial, 20 milhões de sacas no dia 31 de maio de 1998. Esse estoque eram 2 milhões na mão de privada brasileira, 9 milhões nas mãos do governo e 9 milhões nos países consumidores. Esse número também, quando eu digo país consumidor, aqui a gente está falando Europa, Estados Unidos e Ásia. Esse foi o menor número registrado nos últimos 50 anos. O estoque em mãos de países consumidores. Daí porque em 97, 98 nós tivemos um preço, uma alta expressiva também. A gente soma isso que durante junho de 98 a maio de 2010, toda a exportação da OIC, menos exportação entre produtor e produtor, senão a gente conta 2 vezes. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de café para o México, de robusta. O México processa esse café, vende no México e nos Estados Unidos. Então, se eu botar a exportação do Brasil para o México e não expurgar a exportação do México para o... Eu estou contando 2 vezes. Daí que a gente expurga isso dos dados da OIC. Consumo interno em países produtores, de acordo com a OIC. Menos Brasil, porque eu tenho a BIC. E aí eu somo a produção brasileira total. Então eu pego o que o país produtor consumiu e o que a OIC exportou, e pego a produção brasileira e falo, isso aqui o mundo ofereceu. Assumo que os estoques em países produtores, eles não vão a grandes números, eles são estáveis ao longo do tempo. Com isso, de 98 a 2010, o mundo disponibilizou 1 bilhão 425 milhões de sacas durante 12 anos. 1 bilhão 425 milhões de sacas. A demanda, eu uso o mesmo critério de OIC, só que eu pego variação de estoque em país consumidor, importador que está aqui. Por quê? Porque muito café que às vezes vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, ele não é consumido imediatamente. E as grandes casas internacionais, como Hot Foods, Volcafé, elas mantêm uma contagem de estoque de café em porto. É óbvio que quando esse estoque sobe, tudo que foi exportado não foi consumido. Então eu deduzo essa variação de estoque para considerar o consumo final. Quando cai, você exportou menos, mas o estoque no país consumidor caiu, é porque o mundo está consumindo, bebendo mais café do que os países estão exportando. Acrescento a isso o que? Consumo em países produtores, que é dado da OIC mais a BIC. Tá? O que aconteceu ao longo de 12 anos? 1 bilhão 411 milhões 611 mil sacas. Olha que na faixa de 12 anos, tudo que o mundo cresceu de consumo, houve uma contrapartida da produção, certo? Por isso que eu digo que a alta não seria tão expressiva se não tivesse a ingerência dos agentes financeiros. Mas isso vai acontecer, esses fundos de investimentos, eles vieram para ficar. Então nós temos que se acostumar com variações, tanto para cima como para baixo, às vezes muito mais drásticas do que
deveria ser, ou como era no passado, onde não existia esse instrumento balizando também o preço do café. Com isso, a gente soma com 33 mil sacos. Mas o importante, isso no mundo, hein? 11 no Brasil, no governo 2, em país importador 20. O mundo termina com 33 milhões. Agora, o importante que me levou a afirmar o ano passado de que nós poderíamos ter uma safra recorde com preços bons é isso aqui, ó. Estoque versus consumo. Você pega o estoque mundial e divide pelo que eu chamo de consumo mundial. Essa média, esse percentual, ele vinha mantendo. Quando o mercado estava alto 20, foi para 26, foi para 30, foi para 37, foi para 36 na super safra brasileira de 2002. E nesse período, preço ruim. Preço ruim. E depois ele veio novamente caindo para casa de 30, 31, 27, 32. E de repente, o ano passado aqui, eu comecei a ver ele cair para 25. Cair para 25, 26 e cair para 25. Bom, eu falo, olha, essa queda de estoque em relação à demanda não dá folga para o mundo parar de comprar. O café que está aí, que está posto aí, a oferta que está posta aí, ela vai ser absorvida, e com essa queda nós temos que continuar incrementando a produção. E incrementar a produção, você tem que ter preço, certo? Pode passar o outro. Agora, quando eu jogo isso de 2010 para 2011, aí é assustador. Aí é assustador. Aí eu tenho que pensar muito no que eu vou falar. 25 para 19? Oi. O que aconteceu aqui? Falta um slide. Olha, a demanda mundial, ela vinha numa casa de 26, 126, 126, 128. Aí ela deu um pulo para 32 e um pulo para 37. 36.700 é 37. A minha grande dúvida é que de 32 para 37, e aí eu tenho uns números que eu não consegui colocar, mas eles estão aqui no meu BlackBerry aqui. A média móvel até dezembro da OIC era 97 mil sacas de exportação. Aí, fevereiro, 99 mil sacas nos últimos 12 meses de exportação. Março, 101 mil sacas de média móvel de exportação. Abril, 103 mil sacas de média móvel de exportação. A média móvel de 12 meses, de abril a março, a junho, abril a junho do ano anterior, se você comparar um ano antes, ela cresceu 7 milhões de sacas. E tudo no Arábica. Tudo no Arábica. A média móvel de 12 meses, que fecha em abril de 2011, é 7 milhões de sacas maior do que a média móvel de 12 meses que fechou em abril de 2010. A grande pergunta é o seguinte: esse café foi bebido? Esse café chegou na xícara? Eu acho não. Eu acho não. Tem um termo em inglês, pode passar para lá, que se fala muito, que é o pipeline. O pipe é o tubo.
que aconteceu? Com a alta abrupta de preço, todos os segmentos em que envolve com a cadeia café, até a dona de casa comprou, estocou mais do que ela estoca historicamente. Foi assim o supermercado, foi assim o importador, foi assim um pouco a indústria de solúvel exportador, porque hoje eu, como industrial, eu estou trabalhando com estoque de folga, porque o mercado não para de subir. E quando o meu cliente entra, ele quer 6 meses. Para eu comprar para ele 6 meses de uma hora para outra e travar meu preço, é difícil. Então eu engordo um pouco o estoque para esperar o cliente que eu sei que ele vem. É óbvio que eu corro um risco. Se o mercado cair, eu vou perder naquele excedente de café que eu estou carregando. Mas eu acho que todo o segmento fez isso. Por isso, eu peguei para 2011 e 2012, eu mantive a demanda mundial que normalmente em todas as palestras eu cresço esse número, eu mantive ele. Mas eu tive que abaixar esse aqui, que é a oferta mundial. Por quê? Por causa do Brasil. Independente disso, o número aqui fica extremamente altíssimo. Quer dizer, eu devolvi o crescimento do pipeline para o mercado. Eu não cresci a demanda mundial baseada em embarque, porque a minha demanda mundial é baseada em embarque. Mas mesmo me faz concluir o seguinte, que eu não vejo condição de ter queda abrupta no mercado do café. Mas isso eu também não acho que o mercado vai ficar a $3. Certo? Eu não acho que o mercado vai continuar subindo, galopando ou pulando para cima, como aconteceu ao longo do ano passado. E eu vi um filme do ataque de Pearl Harbor dos japoneses, quando o Japão destruiu a ilha do Havaí. E tinha um general japonês que era contrário ao ataque. Aí quando o ataque foi feito, a lambança estava feita, o japonês virou e falou assim: nós acordamos um gigante adormecido. Eu vim da Alemanha agora, fui visitar alguns clientes. Eu provei café chinês lavado. Eu não sabia que existia. Eu provei arábica chinesa. E eu estava agora, como eu trabalho longe do escritório da fábrica, eu tenho um trânsito de 35 minutos, eu vejo muita CBN no rádio, que é muito boa, o Jornal da Manhã, e eu ouvi um dado interessante, que a China já é o maior produtor de vinho do mundo. Vinho. Já é o maior produtor. Sempre foi, eu não sabia, não é um vinho de ponta, não vai disputar mercado classe A, mas ela sempre deve ser consumo local, mas ela já produz mais vinho do que a França, que sempre ocupou o primeiro lugar. É óbvio que a área geográfica da China para produzir vinho é muito maior do que a área geográfica, talvez, para produzir café, porque café precisa de temperatura mais quente. Mas, cuidado com o gigante adormecido. Ele vem para o mercado, mas ele não vem só para consumir, ele vem para produzir. Entendeu? É o meu receio da Indonésia. Quando eu abro o meu livro de fornecedor de solúvel e vejo que o meu segundo cliente é da Indonésia, aí eu investi em vender solúvel no mercado interno. Tenho 2 clientes que eu tenho um orgulho muito grande. Um é o Café Pilão e o outro é o Café Melita, que estão entre as 3 maiores marcas nacionais. Nós fazemos o solúvel deles. Então, por quê? Porque eu não vou confiar
em ter um cliente dentro da Indonésia e que está fazendo uma fábrica de solúvel e que tem potencial para crescer a produção, entendeu? Então, preço de $600, de R$600 é bom, mas ele não é vitalício, ele não é eterno, porque você vai acordar uma série de gigantes, tá? Digo até a África, porque a África tem um potencial de produção enorme, só que tem uma desordem civil, política enorme, mas a ocasião faz o ladrão. De repente, com um preço muito bom, até alguns países africanos voltam a se organizar. Mas daí para ficar preocupado ainda, não, eu não vejo essa situação. Eu continuo achando que o mundo vai ter preços bons, remuneradores, pelo menos para a próxima safra, e não ficaria não surpreso de ver em 2012 o Brasil colhendo uma super safra novamente, mas ainda tendo um preço altamente remunerador para a cafeicultura. Aí para mostrar o outro, não, esse aí pode passar. Aqui são as exportações, e é interessante, né? Porque nesse movimento, só quem cresceu bem foi o Brasil. Nas exportações, você vai ver aqui, tem todos os Vietnãs da vida, o próprio Vietnã está fazendo uma curva descendente, mas eles têm potencial de crescimento. Pode passar. Aqui é para mostrar que a alta foi em todos os produtos: café, algodão, cacau e açúcar. O maior tombo foi no açúcar, o menor tombo foi no café. Eu acho que são commodities que não se comparam. A resposta de produção do açúcar é diferente da resposta de produção do café. E o mercado do açúcar é mais especulativo. Eu sempre termino com uma frase, né? Eu estava conversando com um amigo que vive de investimento em bolsa, de valores, e ele disse que o mercado é regido por duas sensações: medo medo e ganância. O medo reverte o mercado para alto, a ganância reverte o mercado para baixo. Mas o Viola, que me assiste na palestra, não concordou, botou uma frase do meu avô, que tem um livro dele, que ele diz que no trato dos negócios é mais recomendável o pessimismo moderado do que o otimismo exagerado. José Ribeiro Tristão, obrigado. E aí, mais uma vez,